Ok, já estamos de volta aqui. Celular deu um probleminha técnico aqui, mas já estamos de volta. Deixa eu só mandar aqui o alô pro Vitor. Ok, já estamos aqui de volta. Mandar aqui o convite para o Vitor, para ele entrar aqui na live novamente. O celular deu um probleminha aqui, já reabilitamos aqui a conexão. E estamos de volta aqui para dar continuidade aí à nossa live. Como eu estava dizendo, hoje o Sindicato dos Comerciários realiza uma live especial com a temática Novembro Azul. E hoje estamos trazendo um convidado que é o Vitor Barbosa. Ele é acadêmico de medicina. Vamos estar debatendo sobre o Novembro Azul. O melhor cuidado é a prevenção. Estamos aqui de volta depois de um probleminha técnico. Estamos aqui de volta para realizar a live do sindicato. Agradecer aí a presença de todas e de todos, especialmente os homens, já que essa live é especial e dedicada, né, para os homens, manter aí todo o cuidado com relação à saúde, mas também as mulheres que estão nos acompanhando, mandar aí o alerta, né, para os seus namorados, noivos, esposos, o pai, o tio, os amigos, para se prevenir. Muito importante. O Novembro Azul, a gente, Vitor já entrou aqui, deixa eu mandar novamente o convite. Pronto. Ok, Vitor. Ok. Meu celular, eu acredito que teve uma atualização meio complicada e nas últimas semanas eu tenho percebido que quando eu vou assistir vídeos, ouvir áudios, ele está desligando sozinho. Então eu Tranquilo. deduzi que quando eu fosse entrar na live, possivelmente ele podia desligar. Eu tentei resolver isso essa semana, não consegui, mas estou com um celular reserva aqui para realizar a live. Vitor, primeiramente agradecer a sua participação, por ter aceitado aqui o convite do Sindicato dos Comerciários para falar dessa temática que é tão importante, né? A gente sabe que o câncer de próstata, só passar aqui algumas informações rapidamente, você vai passar muito mais para a gente sobre sintomas, fatores de risco, prevenção, tratamento, etc. Mas o câncer de próstata é o tipo mais comum, né, entre os homens, e é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve essas neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E assim como tivemos aqui o Outubro Rosa com a sua colega, a Débora, também queremos mandar um abraço especial e um agradecimento também para ela. Estamos aqui tratando do Novembro Azul, que no Brasil, o Novembro Azul ele foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino, de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque, e obteve, assim, uma ampla divulgação. A partir, por exemplo, de 2014, o Instituto realizou 2.200 ações em todo o Brasil, né, com a iluminação de pontos turísticos, como o Cristo Redentor, Congresso Nacional, Teatro da Amazonas, enfim. A adesão de celebridades também tem sido bastante significativa e várias outras atividades, né? Ainda existem várias comemorações e as instituições, e principalmente os sindicatos, que lidam com a vida do trabalhador como um todo, não poderia deixar de trazer essa temática aqui e trazer você, Vitor, convidado especial para a gente bater esse papo aqui sobre o Novembro Azul, a prevenção é o melhor remédio, né? O melhor cuidado, com certeza, é a prevenção. Vitor, gostaria que você pudesse se apresentar para a gente, trazer o seu boa noite, fica aí à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Barbosa, eu sou estudante do sétimo período da UFPB. Como o Marcelo falou, agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom ter essa oportunidade de falar sobre saúde, principalmente para nós que somos da área da saúde. É sempre importante, nós desenvolvemos projetos como esses dentro da própria faculdade e, logicamente, usar as redes sociais de uma forma correta, de uma forma de disseminar informações
positivas relacionadas à saúde, o câncer de próstata ainda é um estigma para nós. Muitas pessoas elas acabam tendo justamente o desenvolvimento de condições extremamente graves, justamente por não ter essa prevenção adequada, então, por ter esse preconceito associado ao câncer de próstata, então, é algo que tem que ser discutido, é algo que tem que ser levado ao público de forma mais intensa, né? Mas, de modo geral, Vitor, o que é que seria, como é que a gente poderia categorizar, definir, né, melhor dizendo, o câncer? Porque a gente sabe que o homem, né, falando de modo mais específico, já que estamos tratando do Novembro Azul, do câncer de próstata, não é acometido só sobre o câncer de próstata. Inclusive, a Débora falou que, inclusive, o homem também tem câncer de mama. Mas, de modo geral, o que seria o câncer? O câncer ele representa uma alteração no funcionamento das nossas células. Nós sabemos que nosso corpo ele é composto por um conjunto de células e que cada célula vai desempenhar uma função específica na nossa vida, no nosso desenvolvimento. E quando existe uma alteração nessa célula, essa célula começa a se proliferar, a se multiplicar de forma desordenada, ela acaba interferindo no funcionamento de outros órgãos. E dessa forma caracteriza justamente o câncer. É uma célula que vai se multiplicar de forma desorganizada, de forma anormal. Então, é uma anormalidade do funcionamento do nosso corpo. Então, o câncer representa todas essas características. Uma multiplicação excessiva que nosso corpo não consegue mais controlar. É uma célula mutante, é uma célula que nós não temos mais controle sobre ela. E ela praticamente tem um desenvolvimento próprio. Ele não depende mais do nosso corpo, praticamente. Ele vai evoluindo gradativamente e acaba interferindo em órgãos, sistemas, tecidos, de forma geral. É que tá falhando um pouco o som. Será que tem só como repetir? Acho que o... Deixa eu colocar aqui o fone, ver se você me ouve melhor. Agora deixa eu ver melhor. Uhum. Como eu estava falando, né? Meu pai ele teve um acometimento de câncer de garganta devido a ele ser fumante, né? E no caso do homem, o caso mais comum é o câncer de próstata, né? Exatamente. Mas, como eu falei na live anterior, a Débora citou o câncer de mama. Existem alguns outros tipos mais comuns, assim, específicos para o público masculino de câncer. Sim, em relação ao público masculino, existe a possibilidade do câncer de testículo, existe a possibilidade do câncer de pênis de forma geral, então são cânceres mais específicos para o homem, que nesse caso a mulher não vai desenvolver. O homem tem essas especificidades em relação a esses órgãos que eu especifiquei, mas assim, o bom é que, não que se represente uma coisa boa, mas quando tratado de forma precoce, existe uma taxa de cura altíssima. Coisa que nem sempre é observado em alguns tipos de câncer específicos da mulher, como o câncer de mama, o câncer de ovário, por exemplo. Então, esses tipos de câncer que eu citei, eles são específicos do homem, mas quando diagnosticado de forma precoce, quando é feito um tratamento adequado, você consegue ter uma taxa de cura muito alta. Então, isso é algo extremamente positivo quando você faz a abordagem dessas doenças. Claro que o homem pode desenvolver um câncer de mama porque o homem tem essa glândula, mas é uma glândula atrofiada. A mulher, por uma questão biológica, desenvolve a mama com a finalidade de amamentação, enquanto que o homem tem uma glândula atrofiada, mas que existe. E, consequentemente, você pode desenvolver um tipo de câncer de mama também, só que com incidência menor. Certo. Antes da gente entrar propriamente dito na questão do câncer de próstata, pegando aqui um exemplo, esse exemplo do meu pai, e você falou sobre a prevenção, né? Eu me lembro que ele começou com dificuldade de fala, tossindo bastante, achando que era uma inflamação natural de uma gripe, ou uma inflamação na garganta, que teria que tomar antibiótico e tal. E geralmente nós homens temos essa questão do preconceito, do medo, não, eu sei me cuidar, eu me cuido, é uma besteirinha. Tem alguns que dizem, uma dosinha de cachaça melhora e tal, faço isso, faço aquilo. E às vezes essa falta da prevenção, do cuidado específico, como você falou, do diagnóstico precoce,
quando você vai descobrir, quando vai ser detectado o câncer, como foi o caso do meu pai, já está numa situação bem avançada e para reverter ou para ter a cura, né, que é sempre o desejável ideal, obviamente, sem passar por todas as dificuldades e por todas aquelas questões, né, do tratamento, de quimioterapia que ele passou, que é muito doloroso não só para a pessoa, mas também para a família, né? É muito importante essa questão. É, mas porque assim a gente deve se preocupar com o câncer? A gente assim fala tanto, se comenta tanto, mas parece que ainda, infelizmente, existe algumas parcelas da sociedade, como eu citei agora no caso específicos, né, do homem, que ainda tem esse preconceito, que ainda tem essa dificuldade, né, de procurar um médico com antecedência. Bem, o motivo de procurar justamente o diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido desse tipo de câncer, principalmente é o câncer que mais acomete. Então, se é o câncer que mais frequentemente acomete os homens, é algo que nós temos que procurar com maior frequência. Segundo lugar, é o terceiro câncer que mais mata os homens. E isso é uma estatística muito importante. Existem cânceres que eles têm desenvolvimento na sociedade, mas a taxa de mortalidade é menor. O câncer de próstata é um tipo de câncer que ele mata muito e ele vem crescendo muito nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, nesse caso, de 2000 a 2020, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 139%, enquanto que outros tipos de câncer estão diminuindo. No homem, o que mais mata hoje é o câncer de pele, que nesse caso está diretamente associado, né, com a exposição que o trabalhador tem ao sol, de forma geral, o trabalhador rural, o trabalhador que mesmo na cidade, mas ele tem aquela exposição, não tem a proteção adequada, mas como a gente está tendo um diagnóstico mais rápido e as pessoas estão se prevenindo do ponto de vista do sol, a taxa de câncer de pele diminui à medida que passam os anos. O segundo que mais mata é o câncer de pulmão, diretamente associado com o cigarro. Mas as novas gerações estão fumando menos. Isso é comprovado por estatísticas. Enquanto que o terceiro, que é o câncer de próstata, não está regredindo. Ele está só aumentando à medida que os anos estão passando, porque nós não estamos, nesse caso, fazendo o acompanhamento adequado. Como você falou no início, existe um preconceito muito grande dos homens. Se você for numa unidade de saúde, se você for em um hospital, a maior parte dos pacientes ali presentes são mulheres. A maior parte dos pacientes ali são pacientes que, nesse caso, que são mulheres, são gestantes, e quanto ao público masculino, são pessoas que, na grande maioria das vezes, estão numa situação de maior gravidade. É como aquele ditado, né? A gente só procura quando já está muito grave, ou quando já está sentindo as consequências daquela doença. E esse é o perfil do homem que procura o serviço de saúde com câncer de próstata. É um paciente que ele já está ali muito mal, ele já está com muitos sintomas, e muitas vezes não dá para fazer muita coisa. Então, esse é um grande motivo da gente fazer essa abordagem dos homens para procurar o serviço de saúde, fazer um check-up, tipo, é algo comum para todos nós, um exame de sangue, fazer uma conversa com o médico em si, é algo extremamente importante. A gente sabe que no caso aí, há algumas doenças, né, boa parte das doenças sempre tem alguns sintomas que dá para você definir, né, mais ou menos que seja aquele tipo de doença. Inclusive, essa semana até estava lendo uma matéria sobre a questão de você, por exemplo, confundir muitas vezes gases com um infarto, porque a dor acaba sendo nessa região aqui do peito, né? Estava explicando sobre isso. No caso do câncer, né, câncer de pulmão, você citou aí, o câncer de pele, que às vezes até visivelmente mais fácil de você, de repente, detectar. Mas no caso específico do câncer de próstata, tem alguns sintomas que deve trazer aí de alerta para os homens em algum momento que sentir algum tipo desses sintomas, já procurar um médico, fazer algum tipo de exame, já se preocupar, obviamente sem entrar em desespero, porque a saúde mental nesse momento, a saúde emocional é muito importante. Mas quais seriam assim os principais sintomas do câncer de próstata? Bem, esse é um problema em relação ao diagnóstico do câncer de próstata de forma geral, porque na grande maioria das vezes, em um estágio inicial da doença, ele é assintomático.
Então, o paciente ele não vai referir nenhum sintoma. É por isso que o paciente diz, não vou procurar o serviço, que eu não estou sentindo nada. Então, esse é o grande problema. Na fase inicial da doença, que era um momento para iniciar o tratamento, para, tipo, realmente conseguir a cura, o paciente não está sentindo nada. Só quando a doença vai evoluindo um pouco mais, à medida que passa ali uns 3 ou 4 anos de desenvolvimento, é que o paciente começa a verificar umas alterações na urina. Ele verifica dor ao urinar, ele verifica um menor fluxo de urina, ele tem uma dificuldade, vai mais vezes ao banheiro, que também é uma coisa normal quando o paciente vai ficando idoso. É muito normal um paciente idoso, por não ter um crescimento normal da próstata, ter essas mesmas características. Uma dificuldade, ele faz mais força para poder urinar, ele pode perceber que está indo mais vezes ao banheiro. Então, são características que muitas vezes podem estar se confundindo com a própria idade e que não vai gerar uma dúvida em relação aos pacientes. Só que tem algumas alterações que geram medo no paciente e que faz muitas vezes ele procurar, como por exemplo, presença de sangue. Então você está aqui urinando e perceber algumas rajas de sangue na urina é algo que o paciente ele fica em alerta, porque qualquer sangramento a gente fica com medo, é algo que é anormal para o nosso organismo. Então se você está ali urinando, observa um pouco de sangue naquela urina, aquela urina um pouco mais avermelhada, é algo que geralmente gera mais suspeita e normalmente é uma fase mais inicial da doença. Você deve realmente procurar um serviço de saúde, deve esclarecer isso ao médico. Olha, em relação à minha urina, eu percebi um pouco mais avermelhada, acredito que pode ser sangue. Então, é algo que tem que ficar bem claro na conversa com esse médico. Quando a doença avança mais, é muito comum esse paciente relatar dor óssea. Então, ele vai sentir dor na coluna, que também não é uma coisa anormal para um paciente idoso. Então, veja que, assim, para diagnosticar isso é um pouco difícil. Para um paciente que não faz a rotina, não faz o acompanhamento de um urologista, é mais complicado, porque são coisas que são normais para um idoso. Dor na coluna, por exemplo. Agora, a presença de fratura, que é uma característica da doença mais avançada, como ele tem acometimento ósseo, é algo que também faz o paciente procurar. Fratura de fêmur, fratura de vértebras, por exemplo, já que pode migrar para a coluna. Então é algo que acaba sendo motivo de dúvida e realmente o paciente procura o serviço de saúde. Nesse caso, esses sintomas podem aparecer assim em qualquer idade ou existe assim uma idade específica que no caso os homens que estão nos acompanhando aqui já devem se preocupar? Porque assim, a maioria dos comerciários que estão nos acompanhando e vão novamente assistir a essa live que fica gravada no Facebook, no Instagram, no YouTube, no site do sindicato, inclusive também no aplicativo. A maioria da categoria comerciária é uma categoria jovem, a partir aí dos 18, 20 anos, uma média aí até 35, mas a gente sabe que tem alguns comerciários que tem aí 40, 45 anos, mas a média dos comerciários, a maioria é um público jovem. Nessa faixa etária já deve se preocupar, quando é que começa aí a de repente começar a procurar um médico, fazer alguns exames específicos, tem uma faixa etária, porque geralmente o pessoal fala a partir dos 40, e aí pode ser que de repente antes dos 40 apareça algum sintoma e a pessoa não é porque é só a partir dos 40. Existe isso, essa idade específica não? Existe. Geralmente você considera a partir dos 45, 50 anos de idade, é justamente a indicação para você fazer o exame de toque, assim como a questão do exame sanguíneo, né, que é o famoso PSA. Então são exames que são feitos mais ou menos nessa idade de 45 a 50 anos. Só que, como você falou, se um paciente mais jovem ele já está apresentando sintomas, é algo que tem que ser investigado. É como eu falei, quando tem um sintoma, nós investigamos. Sem sintomas, não existe muita lógica você sair fazendo exame de rotina para um paciente de 18 anos. Até porque você vai estar consumindo recursos, vai dificultar o acesso daquela pessoa que realmente precisa daquele exame. Então, para aquele que não sente nada, 45, 50 anos, você procura um médico para poder justamente fazer os exames básicos em relação ao acompanhamento. Mas aquele paciente mais jovem, 20 anos, 30 anos, independente de idade, está tendo sintomas, procura o serviço de saúde. É um direito seu e, logicamente, existem formas de câncer que são mais agressivos, mesmo em idades mais jovens, nesse caso, idades mais iniciais da vida. Então, existe a possibilidade, existe. Mas, logicamente, é uma coisa mais rara, não é algo evidente na nossa sociedade. Só que tem que procurar o serviço de saúde.
Aí, nesse caso, quais seriam os principais fatores de risco? Porque o pessoal, né, no caso aqui, a categoria comerciária, um público mais jovem, de repente um ou outro aí pode estar nessa categoria de público de risco, e aí já vai, obviamente, chegando nessa faixa etária que você falou aí, de 40, 45 anos, já se precavendo, já se antecipando aí, porque, obviamente, como você falou, o diagnóstico precoce, no caso aí do câncer, para vários tipos de doença, obviamente, também, é o principal caminho aí para que se tenha a cura. Então, nesse caso aí, quais os principais assim, fatores de risco que o pessoal o jovem, né, o comerciário deve estar se preocupando, deve estar antenado aí, e inclusive voltados não só para a questão da alimentação, do estilo de vida, reposição hormonal, enfim, acho que envolve vários desses aspectos, né, que a gente até comentou aqui com a Débora sobre Outubro Rosa, né, no câncer de mama, mas eu acredito que também envolve a questão do câncer de próstata. Sim, no caso do câncer de próstata, a herança genética, nesse caso a herança familiar, é um fato muito importante. Então, se você teve algum parente de primeiro grau, um pai que teve um câncer, um irmão que teve um câncer, logicamente, vamos considerar parentes próximos a você. Um primo de quinto grau não representa tanta influência no seu diagnóstico, mas um irmão, um pai, tem uma importância muito grande. Então, aquele paciente que tem ali simplesmente um parente de primeiro grau, um irmão com câncer de próstata, por exemplo, ele já tem 2 vezes mais chance de desenvolver o mesmo câncer do que uma pessoa que não tem histórico familiar. A partir de 2 parentes de primeiro grau, você já tem 5 vezes mais chance de ter o câncer de próstata, independente de qualquer outro fator ambiental, estilo de vida. Só por ter aquele parente, você já tem 5 vezes mais chance. A partir de 3, você já tem algo em torno de 11 vezes. Então veja a influência. À medida que você vai acrescentando parentes, vai mostrando que existe um fator genético muito importante na sua família. Então, 3 parentes, você já tem 11 vezes mais de desenvolver um câncer de próstata. Existem outros fatores, como a idade. A idade é algo que contribui muito para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. E, logicamente, a gente consegue, até pela idade, dizer o prognóstico. Então, um paciente que mais jovem, que está desenvolvendo um tipo de câncer, normalmente isso já tem uma característica mais agressiva. Enquanto que um paciente mais idoso, 80 anos de idade, por exemplo, é algo que, pela idade, já seria mais comum. Porque é mais normal nós termos aí pacientes que têm uma idade mais avançada desenvolver algum tipo de doença. É muito comum nossos pais, avós, que já têm uma idade mais avançada, apresentar qualquer tipo de sintoma, qualquer alteração. Então, a idade também é um fator muito importante para esse desenvolvimento, assim como outras alterações. O próprio tabagismo que você mencionou em relação ao câncer de mama também tem uma influência importante, não só no câncer de próstata, mas em diferentes tipos de câncer. O câncer de garganta mesmo que você mencionou em relação ao seu pai também tem uma importância, câncer de boca, por exemplo. Então, o tabagismo é algo que realmente precisa ser evitado, é algo que também tem uma contribuição importante, assim como outros fatores, como alimentação, o estilo de vida, exercícios físicos, reposição hormonal. Então, todos eles são fatores que podem contribuir para o câncer de próstata. Porque nesse caso aí, se de repente o comerciário que está nos assistindo, vai nos assistir, se o pai teve e de repente ele chegar numa certa idade e de repente apresentar através de alguns exames, né, alguns indicadores, algumas indicações, e tiver algum filho, aí também ele deve já se precaver com relação ao filho, né? Porque dá para se perceber, o pai teve, o filho teve, e aí o neto possivelmente poderá seguir esse caminho, aí fica um alerta aí para os pais, né, estarem ligados aí nessa questão de orientar, né, de educar os filhos nesse sentido, por conta dessa questão familiar, né? Exatamente. E a questão do histórico familiar, você já tem indicação de procurar o serviço de saúde, mesmo sem sintomas. Porque se você tem ali 3 parentes muito próximos que já têm a doença, então existe um grande risco de você também desenvolver. Então, logicamente, quanto mais rápido você chegar ao serviço de saúde, fizer os exames e verificar se você tem ou não a doença, isso, logicamente, é muito importante para o serviço, né? Você, mesmo que não tenha a doença, mas ter essa confirmação de que não tem. Então, não ficar com a dúvida. Os homens geralmente são aqueles que mais consomem bebida alcoólica, né?
Tem alguma interferência nesse sentido? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa já tem o fator de risco como a questão familiar que você citou aí. O pai teve, ou o avô teve, ou o irmão teve. E aí, de repente, ele acaba consumindo um pouco mais a bebida alcoólica. No caso dos comerciários, a gente sabe que uma categoria específica, eu que acompanho junto com o presidente, Rogério Braz, e toda a diretoria dos sindicatos comerciários, a gente acompanha muito o dia a dia dos comerciários, está sempre visitando, fazendo fiscalizações e tudo, e a gente sabe que a correria do dia a dia do comércio, às vezes acaba cometendo muitos comerciários de estar ali fazendo um lanche, né? Comendo uma coxinha, para voltar rapidinho para o trabalho, às vezes é uma meta, às vezes é uma comissão que quer ganhar com aquela venda, e para não perder o ritmo da venda, acaba deixando, por exemplo, de ter uma alimentação mais saudável. E aí é importante também observar não só a questão do consumo de bebida alcoólica e também a alimentação. Sim, a questão da alimentação acaba sendo mais importante do que o próprio consumo, né? Claro que o álcool ele acaba sendo um problema justamente do alcoolismo. Então, o paciente que consome todos os dias, né? Então, é algo que representa um problema. Aquele paciente que consome de forma esporádica, consome apenas uma reunião de família, isso não acaba interferindo. É a mesma característica do cigarro, né? Uma pessoa não fuma um cigarro no final de semana. Ele fuma todo santo dia um maço ou 2 maços de cigarro. Então, logicamente, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a questão da alimentação acaba tendo uma influência muito maior nesses pacientes, porque é algo que, como você falou, faz parte do dia a dia. Então, muitas vezes não tem tempo de fazer um almoço adequado, uma alimentação. Então, ele vai uma coxinha, algo do tipo. Então, alimentos mais gordurosos e um menor consumo de verduras, frutas, alimentos que têm mais fibra e vitaminas, acaba contribuindo também para a questão da incidência de câncer de próstata. Uma alimentação que não é adequada, mais gordura, que é algo muito comum no dia a dia de todos os habitantes hoje em dia, que tem uma vida mais corrida, então você acaba consumindo um hambúrguer, um pastel, então refrigerantes também. Então, logicamente, buscar uma alimentação mais saudável é muito importante, não só para o câncer de próstata, mas diversas outras doenças. Isso, é importante a gente falar nesse sentido aí, nesse caso, porque a categoria comerciária, assim, cada categoria, né, tem as suas especificidades, como você falou, por exemplo, do agricultor rural, que fica muito exposto ao sol, o pessoal, por exemplo, da construção civil, que também fica muito exposto ao sol, né? No caso da categoria comerciária, tem essa questão específica que a gente pelo menos percebe no dia a dia, né? Que é a questão da alimentação e muitas vezes também não ter muito tempo para a prática de atividades físicas, apesar de que o dia a dia do comerciário já é uma atividade física. Porque, por exemplo, a gente pega o pessoal do ramo de sapataria, né, vende sapatos, e aí sobe, desce escada para trocar sapato, pegar sapato, não quero esse, quero aquele, e ali tem que atender o cliente rapidamente, então o dia a dia já é uma atividade física, né? Repondo o estoque ali das prateleiras, etc. A gente também fica muito tempo em pé. Nesse caso aí também é recomendável, além da alimentação, de alguma forma manter uma atividade física, se não diária, mas pelo menos de alguma forma para poder já que de repente, nesse caso específico que você falou aí, às vezes a pessoa está nesse grupo de risco, tem alguém da família, já também pode ajudar nesse sentido. Então, a atividade física também, ela contribui para poder diminuir aí, nesse caso aí, a questão do câncer de próstata, essa questão do risco, né, de ter o câncer de próstata, mesmo, por exemplo, tendo um grupo familiar que tenha tido o câncer? Sim, o exercício físico ele acaba sendo muito importante porque o exercício ele controla melhor o nosso metabolismo. Então, o metabolismo em si tem um impacto importante sobre o desenvolvimento de um câncer. Então, pessoas que fazem a prática de exercícios físicos, talvez não diária, mas semanal, eles acabam tendo um controle melhor de taxas. Então, em questão de glicose, em questão de taxa de colesterol, triglicerídeos. Então, naturalmente, você já tem um funcionamento melhor do seu organismo. E o exercício físico ele é muito importante do ponto de vista psicológico. Uma pessoa que faz mais exercício, normalmente é uma pessoa que se cuida mais. É uma pessoa que tem uma maior tendência a procurar um serviço de saúde também. Porque só em fazer exercício físico, isso já demonstra uma preocupação.
Claro que existe a questão estética, as pessoas fazem academia ou qualquer tipo de exercício, mas sempre existe uma certa preocupação da sua própria saúde, de manter um peso adequado. Geralmente a pessoa que faz exercício físico busca uma alimentação um pouco melhor, não que seja uma regra, mas pelo menos um percentual importante procura uma alimentação mais adequada. Então, isso são características que acabam contribuindo tanto diretamente, como também indiretamente do ponto de vista psicológico, né? São pessoas que procuram mais melhorar a sua saúde, de forma geral. Legal. E, assim, tem a questão, como eu te falei no começo, como a gente estava conversando, do preconceito, né? Existe um preconceito e aí, geralmente, quando se fala assim, apareceu alguns sintomas. Quem está nos acompanhando agora, nesse momento, diz, caramba, o Vitor falou aí sobre alguns sintomas e eu acho que eu devo procurar algum médico, fazer algum exame, né? E aí precisa fazer uma consulta. Você já falou aí um pouco da faixa etária, né? Mas para quebrar esse tipo de preconceito que muitos homens, a gente sabe que tem, a consulta que se faz, os primeiros exames que se faz, já é o exame de toque ou tem algumas outras questões que precisam ser avaliadas anteriormente para que depois seja colocado aí a questão da probabilidade do exame de toque. O exame de toque ele é obrigatório para todas as pessoas a partir dos 40, dos 45, ou só se faz se de repente anteriormente se fizer alguns outros exames e ali tiver algum tipo de alteração. Porque a gente sabe que existe o preconceito, né? Muitos homens brincam, né, entre si sobre essa questão, mas é importante vencer o preconceito para que se tenha saúde e para que se viva com uma melhor qualidade de vida, né? Exato, e realmente existe essa questão do preconceito em relação ao exame de toque retal, né? Tem que entender que isso faz parte do ponto de vista do diagnóstico. Você falou essa questão da obrigação, então tem que entender que o diagnóstico de qualquer tipo de doença ele representa uma negociação. Uhum. O médico ele vai conversar, logicamente tem um diálogo com esse paciente, e você vai construindo, junto desse exame que está sendo feito, até conduzir ao exame de toque em si. Se o paciente, logicamente, disser que não quer fazer, o médico não pode obrigar ninguém a fazer nenhum procedimento. Mas, logicamente, você vai explicar a importância disso, vai explicar a importância de você fazer o cuidado adequado, de fazer um diagnóstico de forma precoce. Claro que existem exames que são menos invasivos, não tem necessidade de fazer o exame de toque, que existe o PSA, como eu tinha falado anteriormente. Então, você vai coletar uma amostra de sangue e vai ver a presença de uma proteína no sangue, que essa proteína só quem produz é a próstata. Então, só com PSA você já consegue suspeitar de alguma coisa, então, de qualquer alteração que esteja presente. O exame de toque, ele acaba sendo um exame importante, porque da mesma forma que você faz o exame físico na mulher para o diagnóstico do câncer de mama, é o que você faz na hora. Então é algo que você não vai esperar um resultado. Quantas pessoas você passa um exame e aquela pessoa não faz o exame, não volta ao serviço? Enquanto que o exame de toque é algo que é feito naquele momento e é o médico que faz o diagnóstico. Ele evidencia, olha, realmente a sua próstata tem uma alteração. Eu percebi alguma alteração na sua próstata. Então é algo que foi imediato. Ele fez o exame e já deu o diagnóstico. O exame, um exame de sangue, por exemplo, você tem que fazer a coleta do sangue em algum dia, em algum laboratório de escolha da pessoa, e só depois de certo tempo você vai receber aquele resultado. Então existe uma demora para receber o resultado, logicamente, se o paciente fizer o exame. Então, o exame de toque ele tem essa importância porque é algo imediato. Você já faz, você logicamente não faz um diagnóstico preciso, mas você suspeita. Você percebe que existe algum tipo de alteração. Uhum. Então, o exame de toque, logicamente, tem um preconceito muito, muito importante na nossa sociedade. Só que, como você falou, precisa ser quebrado. Precisa entender que o cuidado da nossa saúde e a prevenção de algo tão agressivo como o câncer, ele precisa ser feito. E, logicamente, nós temos uma taxa de cura importante quando esse diagnóstico é feito de forma precoce. Então, quanto mais rápido descobrir que tem um câncer, maior a taxa de cura, maior a chance de você não desenvolver essa doença. Então, é algo muito importante para a vida de qualquer pessoa. Então, no caso aí, são os principais, esses dois são os principais exames. No caso, o primeiro, o PSA, que é um exame de sangue, e o segundo
é o exame do toque, dependendo do exame do PSA, né? Pelo que eu Exato. vi. Logicamente, tem um diálogo. Se o paciente aceitar fazer o exame, nesse caso, o médico tem a liberdade de fazer antes mesmo do PSA. Então, você pode fazer até mesmo o toque retal primeiro e solicitar o PSA posteriormente. E caso tenha alguma alteração, você indica um novo exame, que aí ele é confirmatório. Ele realmente define se a pessoa tem um câncer ou não. Legal. Eu tive alguns colegas que já passaram, né, por esses exames. PSA teve alguma alteração e fez o exame do toque retal. Teve um colega especificamente que precisou retirar, né, uma parte da próstata. E aí ele continuou tendo uma vida saudável, normal, inclusive falando aqui da sexualidade masculina, que também é um tabu, é um preconceito assim muito grande, né? Que ainda existe, e ele continuou tendo a vida dele normal, com a esposa, vida sexual ativa e etc. E aí também gera também esse tipo de preconceito e essa dúvida também, né? Fiz o PSA e de repente tive uma alteração. Vou fazer o exame de toque. Faço o exame de toque e de repente tem alguma alteração. E aí vou precisar passar, por exemplo, por algum tipo de cirurgia, como foi no caso desse colega meu. E aí, como ele não tinha informação, ele recebeu, obviamente, a informação do médico, é importante entender que existe essas cirurgias, né, que mesmo que seja necessário, você continua tendo uma vida sexualmente ativa, normal e tendo uma vida igual como qualquer outro homem que não precisou, por exemplo, passar pela cirurgia, né? Exatamente. Principalmente aos estágios iniciais da doença, até mesmo casos mais graves, isso acaba não afetando a vida sexual desse paciente, não gera impotência, não altera a fertilidade desse paciente, então é algo que tem que ficar bem claro. Claro que isso é um medo que as pessoas têm em relação a qualquer tipo de procedimento associado aí ao órgão sexual de forma geral, né? Se vai gerar algum tipo de alteração, então tem que ficar bem claro que isso não vai interferir. A próstata representa uma glândula que está associado justamente a essa lubrificação do canal. Então, ele tem a finalidade de evitar infecções, que é uma coisa muito importante. O homem tem uma taxa de infecção muito menor do que as mulheres, de forma geral, porque tem muito mais mecanismos de proteção. Então, tem a produção de fatores imunológicos, tem a produção de substâncias que vão combater bactérias nessa região. Então, também tem um fator muito importante para essa segurança do homem. E quando tem alguma alteração, você vai retirar, como você falou, fragmentos da própria próstata. Então, não vai ter interferência do ponto de vista da vida sexual desse paciente. E a outra questão também, Vitor, que a gente vê, além do preconceito, é a questão da saúde mental, né? Inclusive, foi a semana passada, pessoal, colega aqui no dia a dia, com algumas colegas também, falando sobre a questão, por exemplo, da mulher, da dor do parto, o que a mulher sofre, o que a mulher passa, e o homem, por exemplo, que não pode ter uma dor de dente que o mundo se acaba, né? Tem uma gripe, passa aí vários dias de cama e a mulher está ali firme e forte. As mulheres, em várias questões, inclusive na questão da saúde, sempre são exemplos e guerreiras. E os homens, às vezes, acabam não cuidando muito dessa questão da saúde mental. Muitos dão uma de durão, de machão, e que suporta, que aguenta e que não precisa ir para o médico e tal. E a gente já percebeu, existem pesquisas, eu vi rapidamente assim, algumas reportagens, que é muito importante a questão de você cuidar da saúde mental, da família estar ali ao lado, apoiando os filhos, a esposa, o namorado, namorada, enfim, as pessoas que estão ali no ciclo de amizade familiar da pessoa, essa questão é muito importante. Principalmente quem, de repente, descuidou, demorou e vai precisar por uma quimioterapia, vai ter todo aquele processo de tratamento para poder superar, né, o câncer ou, de repente, fazer a cirurgia, etc. Vocês aí da área de medicina estudam bem essa questão também da saúde mental, embora seja uma área diferente, né, no caso aí para os psicólogos, né, psiquiatras.
Sim, dentro da própria medicina, hoje em dia, nós evoluímos muito do ponto de vista da saúde mental. Existem cadeiras específicas, principalmente de como você dá um diagnóstico para um paciente, então isso, logicamente, contribui muito para a nossa formação. Principalmente médicos mais antigos, médicos que não tiveram uma formação adequada desse ponto de vista, acabam sendo mais diretos do ponto de vista de um diagnóstico de câncer, que, querendo ou não, representa outro estigma para a nossa sociedade. Sempre muito difícil você receber um diagnóstico de câncer. É algo que as pessoas escutam das outras pessoas, mas nunca esperam receber uma coisa como essa. Então, receber um diagnóstico de câncer de próstata, receber um diagnóstico de câncer de mama, é algo realmente difícil. Então, no caso, é muito importante trabalhar, logicamente, não fazer, simplesmente afirmar para o paciente que ele tem aquele tipo de doença. Você vai, logicamente, construir isso na mente desse paciente, vai informando gradativamente, porque principalmente para pessoas que têm um nível de escolaridade menor da nossa população, isso acaba sendo muito difícil. Tem muitas pessoas que nem ao menos sabem que receberam o diagnóstico de câncer, ele acha que é uma outra doença, porque não recebeu a orientação adequada. E, logicamente, você precisa de um acompanhamento multiprofissional, um psicólogo, a presença de profissionais que sejam bem capacitados para trabalhar isso na sua mente. Porque muitas vezes as pessoas acham que qualquer tipo de câncer, pronto, eu já vou morrer quanto a isso. Mas tem que entender que existe um tratamento hoje em dia, nós evoluímos muito quanto medicina, quanto saúde. Nós temos uma taxa de cura muito importante hoje em dia, principalmente quando é feito um diagnóstico precoce, a taxa chega a 85%, então é algo muito importante, é algo que deve ser feito, que deve ser buscado. Nós precisamos fazer o nosso check-up anual, fazer um exame de sangue, fazer um acompanhamento, dialogar sobre qualquer sintoma, como você falou, essa questão de um homem achar que é durão, que qualquer tipo de dor ele vai superar. Nós temos que tentar conhecer um pouco mais do nosso corpo e tentar entender quando é o momento certo de procurar um serviço. Claro que você não vai ficar procurando um serviço por qualquer motivo, simples, uma dor de cabeça, coisa do tipo. Mas sintomas que são anormais, que muitas vezes você percebe, como, por exemplo, sangue na urina, é uma coisa que ninguém espera. Então, tem muito paciente que, infelizmente, não procura. Ele percebeu que no outro dia sumiu esse sintoma, olha, já normalizou minha urina. Mas ele não vai a um serviço de saúde para relatar isso, para procurar entender por que aquilo aconteceu. Então, são coisas que podem parecer simples, mas que, infelizmente, precisam ser amadurecidas na sociedade. Eu tenho visto também, Vitor, aproveitando aqui, a gente tem aqui alguns minutinhos antes de encerrar a nossa live. Nesses últimos anos, o pessoal, assim, indo muito para a academia, só que às vezes acaba indo sem algum tipo de orientação. No sentido de ter, por exemplo, um nutricionista, um profissional, né, de educação física que possa, de repente, recomendar aqueles produtos, né, suplementos alimentares, etc. Muita gente fazendo reposição hormonal, né, por conta própria, para, de repente, no caso do homem, essa questão da virilidade e tal, tendo alguma disfunção sexual, etc. E gostaria que você pudesse, assim, dar um alerta, porque, assim, me preocupa muito, porque eu tenho visto muito, assim, grupo de amigos, essas questões, e às vezes muita gente fazendo por conta própria, né? E eu dou um alerta aqui para o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir, né? E estamos aqui com você, que é um estudante, futuro médico aí, na torcida aqui para você concluir com sucesso o curso. E essa parceria que a gente está começando aqui dure muitos anos, que a gente possa estar sempre aqui, ou de repente indo lá no sindicato fazendo uma palestra específica para a categoria. Mas a gente fala sobre isso porque os comerciários é uma categoria jovem, que gosta, de repente, aí de ir para a academia, fazer reposição hormonal, tomar suplementos, e isso também acaba interferindo, eu acredito que um pouco mais, né, nessa questão do câncer de próstata, né? Estamos falando de hormônios, né? Em que momento se deve fazer uma reposição hormonal? Exatamente. Nós temos que entender que a suplementação, nós temos que entender que o hormônio, assim como vários tipos de medicamentos, eles precisam ter um acompanhamento profissional.
Você não pode simplesmente tomar um medicamento por uma questão estética e achar que isso não vai ter nenhuma consequência, achar que isso não tem nenhum efeito colateral. Então, primeiramente, nós temos que analisar isso. Todo medicamento ele tem efeitos colaterais, ele tem consequências para o nosso corpo, dependendo de quanto tempo você usa isso e o quanto você usa isso. Essa é justamente a questão. Muitos pacientes fazem reposição hormonal por conta própria, em doses, muitas vezes sem comprovação, sem nenhum acompanhamento. Então você usa a quantidade que você acha necessário, você aplica muitas vezes de forma incorreta por orientação de um colega seu, uma pessoa da própria academia, geralmente comercializa esses medicamentos, fornece, ensina. Então, temos que entender que os próprios atletas fazem uso de suplementação, mas eles têm um acompanhamento. Eles têm um nutricionista, ele tem um acompanhamento do ponto de vista mesmo da saúde mental deles, para justificar aquele uso. Porque qualquer coisa pode gerar vício em si. Nós sabemos que tem pessoas que são compulsivas em malhar, em treinar, por exemplo. Então, até mesmo a saúde mental é trabalhada pelos atletas. E, principalmente, o acompanhamento médico, porque existem medicações que podem interferir, como a própria questão do câncer de próstata, aumentar a incidência, a reposição hormonal, ela contribui, porque nós temos que entender que o câncer de próstata está diretamente associado com o envelhecimento. Quanto mais tempo você vive, maior a chance de desenvolver qualquer tipo de câncer. Então, logicamente, o próprio processo de envelhecimento diminui o nosso metabolismo, e essa redução do metabolismo, a redução de carga hormonal, automaticamente já contribui para interferir nesse crescimento de doenças malignas, como o próprio câncer. E quando você repõe hormônios, repõe substâncias que vão retomar o seu metabolismo, elevar esse metabolismo, com a finalidade estética, com a finalidade justamente de exercícios físicos e metabolismo em forma geral, você acaba também contribuindo para essa incidência também de câncer, de ter um nível de agressividade maior. Então, toda e qualquer forma de reposição ela tem que ser justificada. Mesmo que seja por uma questão estética, tem que ser feito um acompanhamento médico. E, logicamente, obter esses produtos de uma forma legal, sem ser um comércio que existe muitas vezes, que uma procedência muitas vezes duvidosa, que pode ocasionar muito mais riscos do que benefícios para a sua saúde. Então, acompanhamento sempre importante. Legal, Vitor. Gostaria muito de lhe agradecer pela sua participação aqui nessa live dos sindicatos comerciários, nesse mês de novembro, tratando dessa temática tão importante, o Novembro Azul. O melhor cuidado é a prevenção. Desejar aí sucesso, boa sorte, não só para você, mas para todos os seus colegas aí da UFPB, e dizer que os sindicatos comerciários estão à disposição, e parabeniza aí você pela sua participação aqui nessa live do sindicato. Lembrando que a live fica gravada no Instagram do Sinecom, no site, no YouTube, no Facebook e também no aplicativo do sindicato. Agradecer também especialmente aos comerciários e às comerciárias que acompanharam aí a nossa live e aqueles que vão acompanhar a nossa live posteriormente após a gravação. Então, boa noite, Vitor, tudo de bom para você, muito obrigado. Obrigado, Gil. Até mais e boa noite.